Mas vamos ao momento The Supremes, porque os nossos ministros estão sempre enchendo o nosso noticiário de conteúdo. Então vamos lá, vamos começar por ele. Mendes, Gilmar Mendes. Vocês lembram, gente, que há 2 semanas a gente falou da aprovação na CCJ, daquele pacotão que pretendia esvaziar o poder do Supremo Tribunal Federal? Pois sim. bem, ministro Gilmar Mendes comparou as propostas em tramitação no Congresso à ditadura Vargas. Vamos ouvir o que disse o ministrão. Diante da repercussão que possa haver sobre a questão, eu acho também muito perigoso estimular a postura do Congresso Nacional no momento em que a gente está vivendo. Veja só, nós estamos falando de 4, 5 emendas constitucionais, há inclusive 2 mandados de segurança com o ministro Cássio, tratando talvez de matérias de cláusula pétrea. Uma delas que revive um dispositivo da Polaca. Para aqueles que não sabem, os estudantes que estão nos acompanhando, a Polaca é a Carta de 37, de Getúlio Vargas, que estabeleceu que o Congresso poderia cassar decisões do Supremo Tribunal Federal. E, para aqueles que sabem, não houve Congresso em 37. Então, quem exerceu esse poder na fórmula enquanto das cláusulas transitórias foi o presidente ditador Getúlio Vargas, que cassou decisões do Supremo. Tá ótimo. Tá ótimo. Nós estamos vivendo então. Essa fala do Gilmar se deu quando o plenário do Supremo discutia se o Congresso tinha respeitado o rito legislativo na tramição de um projeto que deu origem... Tramitação. O que eu falei? Tramissão. Não, na tramitação. No caso, tramitação não existe, de um projeto que deu origem a uma nova lei. Basicamente, gente, eles estavam discutindo se o Senado teria atropelado uma decisão da Câmara. O ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, chegou a dizer que seria uma ingerência muito grande do Supremo entrar na interpretação de minúcias do regimento interno do Senado e da Câmara, surpreendendo muita gente. Foi a lua cheia da lucidez. Ele curte fazer ali umas coisas nesse sentido. E o Gilmar Mendes se disse preocupado com a repercussão que a conclusão do plenário poderia ter, justamente por conta do atual climão que paira entre o Congresso e o Supremo. A gente já falou muito sobre isso nesse programa. Gilmar deve fazer alertas? É claro que deve. Mas Gilmar exagerou? Já exagerou um tiquinho também, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, considerar tudo uma grande arbitrariedade ditatorial que remonta às décadas de 30 e 40 lá do século passado, é um pouco demais. Até porque, muito provavelmente, esse PL específico, né, de que o Congresso vai ter o direito de passar por cima das decisões do Supremo em plenário, isso Não vai caminhar. não tem a menor chance de caminhar. E, ao mesmo tempo, tem a questão das decisões monocráticas, que, de fato, precisam ser discutidas. De alguma maneira. Né? Então, assim... Exatamente. Então, assim, de toda forma, gente, é claro que a gente deve permanecer atento aos movimentos, no mínimo, estranhos de políticos que querem romper com o sistema de pesos e contrapesos. Perdi meu TP da aqui. nossa democracia. Da nossa democracia, para que eles concentrem mais poder nas suas mãos. Que coisa, né, gente? É. E engraçado que você falou, Alexandre de Moraes, ele tá calmo, né? Tem tempo que a gente não fala só dele aqui. Acho Um que ele tá dando pouquinho. uma alongada depois de toda a questão do Twitter, né? Lendo um livro, né? Alguma coisa. Dando um mais sa- um aulas sabático. na USP. Sabático interno. Ai, gente, mas naquele movimento de inclusão e de diálogo com a população transgênera, o Supremo tomou 2 decisões. Eu achei até bem interessantes. Hospitais de todo o país devem passar a incluir os termos parturiente e responsável legal na declaração de nascido vivo, ao lado dos termos pai e mãe. Já facilita um pouco ali o registro da criança. E também determinou que pessoas trans possam agendar consultas no SUS sem vinculação com o sexo biológico. De acordo com o pedido inicial do PT, essa mudança é importante para que homens trans agendem consultas com ginecologistas e obstetras, por exemplo. O mesmo se aplica a mulheres trans, que acabam tendo dificuldade em acessar atendimentos médicos direcionados a homens. É esperado que a qualquer momento, até o fim do ano, o IBGE divulgue números oficiais sobre o tamanho da população trans no Brasil.
Pesquisas anteriores dão conta de que corresponderia a cerca de 2% da população brasileira, ou cerca aproximadamente ali 4 milhões de pessoas. Gente pra cacete, hein? É gente pra cacete. E eu acho que inclusão de fato é importante, inclusão é fundamental, mas a inclusão não pode estar vinculada apenas a causas identitárias ou que façam barulho na sociedade. E eu sei que esse é o número mesmo estimado pelo IBGE, mas ele é muito contraditório com o número de eleitores trans que o TSE tem, que a gente trouxe, inclusive, na nossa cobertura, que é de 0,2%. Então, o número não é do IBGE, na verdade. Esse número é... É uma estimativa, né? É uma estimativa de uma pesquisa de universidade que foi feita. Então, seria 2%. Qual universidade? A gente sabe? Gabriel, eu não botei aqui. Será que foi a aqui. UFMA? Não foi. Foi uma universidade aqui de São Paulo. Vão me descascar aí de novo, mas eu duvido que existam 4 milhões de trans no Brasil. Eu não sei. Eu acho que... É muita então, coisa. Seria 2% da população. Mas como que o eleitorado é 0,2 e é autodeclaratório? Eu não sei. Essa foi a pesquisa. Não, é o é único isso, número que a gente tem por enquanto. Eu sei, é isso. Eu não estou botando em xeque a informação. Se for 0,2 é pior ainda, porque é o que eu vou falar agora. E eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Porque inclusão é sempre fundamental. Respeito, então, nem se fala, tá? Mas eu quero falar de um outro grupo que é pelo menos 3 vezes maior do que os transgêneros, com esse número que eu trouxe aí. E que pode ser o grupo mais impactado por uma decisão do STF, apesar da situação não estar limitada a esse grupo. Eu estou falando dos brasileiros que têm doenças raras. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 13 milhões de pessoas com doenças raras. E eles não tiveram um olhar tão inclusivo assim da justiça brasileira. E a justificativa para essa falta de inclusão é falta de dinheiro. Deixa eu explicar, gente. O Supremo decidiu que medicamentos que não estão na lista do SUS não podem ser cobrados por via judicial. Ou seja, um paciente que não tem acesso a um determinado remédio, ele não tem direito a processar o governo para conseguir esse medicamento. Mas a decisão do STF diz também que se o medicamento não tiver na lista do SUS, mas tiver um registro da Anvisa, o paciente pode judicializar sim, desde que ele obedeça a 6 critérios definidos pelo STF. E entre esses critérios estão a impossibilidade de pagar o medicamento e a pessoa tem que comprovar a ilegalidade no processo de validação da Conitec, que é a comissão responsável pela incorporação de medicamentos no SUS. Então, assim, complicado isso aí? Na maior parte das vezes, a gente está falando de medicamentos caríssimos e de difícil acesso. Se é doença rara, com certeza. Né? E atenção, as pessoas com doença rara são uma parcela que possivelmente vão ser mais impactadas. Sim. Mas a gente está falando de medicamento para quem sofre de câncer, uma série de medicamentos, tá? Pois bem, só que é importante a gente lembrar o quê, Gabriel? O que está escrito na nossa Constituição? Vale alguma coisa? Por favor. Vale, né? Para apoio de porta. Retórico. O artigo 196 da Constituição Federal diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O Estado deve garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doença e de outros agravos. E também o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Ou seja... Então, gente, se o STF é o guardião da Constituição, a gente deixa aqui a indagação. Como que pode o Supremo concluir que um brasileiro que já sofre com alguma condição de saúde ainda tem que provar a verdadeira eficácia e a necessidade de administração de um medicamento que pode salvar a sua vida? É tipo prova de vida de gente que não consegue mais andar. Olha só, Conitec, a decisão de vocês é ilegal, o remédio funciona assim, pelo amor de Deus. Libera. O ônus da prova está cabendo à vítima, da pessoa que precisa do medicamento. É isso. E assim, gente, só a critério de curiosidade, hoje existe uma iniciativa chamada NatJus,
que é um portal em que os juízes podem entrar e solicitar pareceres técnicos científicos para especialistas, já que, de fato, é difícil um juiz sem formação na área da saúde decidir se algum tratamento é adequado para determinado paciente ou não. Isso é uma loucura. Ainda assim, essa não é uma iniciativa que é amplamente utilizada. E aí, o presidente do STF, o ministro Barroso, disse que a judicialização da saúde é um dos maiores problemas do Poder Judiciário. Segundo ele, esse ano foram registradas por mês 61 mil novas ações judiciais relacionadas à saúde. São mais de 600 mil anualmente. O ministro disse que a falta de critérios claros sobrecarrega o judiciário e os sistemas de saúde e também gera impactos econômicos, sociais e administrativos. E como os recursos são limitados, é essencial garantir a máxima eficiência nas políticas de saúde para aproveitá-los da melhor forma. Daí eu deixo um outro questionamento. Segundo dados do próprio governo, gente, em 2023, a União gastou 2,2 bilhões de reais com a judicialização da saúde. Isso corresponde a 0,1% do total de despesa da União em 2023. E é uma loucura! 0,1%. A gente está falando de gente que precisa de medicação caríssima e que mantém elas vivas. O problema na concepção dessa gente é o processo. Deixa eu só lembrar, 58 milhões na cultura para um monte de gente amiga, 15 milhões para fazer novela na EBC. Eu sei que eu estou misturando laranja com maçã, mas o ponto é que sai tudo da mesma cesta. O bolso é o mesmo. Sai tudo da mesma cesta. Então, assim, tem que ter prioridade. Não é possível! E o problema não é a judicialização, né? Segundo Inferno. São 600 mil processos. Mas quem mandou? Que dó, né? Ser ministro do Supremo é um saco. Então vamos nos preocupar, governo, em conversar com as farmacêuticas, como está acontecendo agora com uma farmacêutica especificamente, para ver como é que você consegue comprar medicamentos de forma mais barata para ajudar a população brasileira. E eficaz. De forma mais eficaz. Vamos incentivar, vamos dar dinheiro, em vez de fazer novela, vamos dar dinheiro para a Fiocruz, para ter mais investimento em desenvolvimento de vacina, desenvolvimento de medicamentos, desenvolvimento de novos padrões de medicina. Não é possível, gente! Tão louco. E ninguém fala disso, porque o assunto é chato. Não, o assunto é chato e mexe com uma galera que, poxa vida, eles lutaram tanto pela democracia. A gente sabe, né, que existem N outras discussões nessa esfera. O próprio STF, como a Cecília estava mencionando agora, está mediando uma tentativa de acordo entre a União e uma farmacêutica com relação ao medicamento que custa 17 milhões de reais. Mas essa discussão, que tem provocado a revolta de muitas associações de pacientes, talvez deixe evidente, no mínimo, o tamanho da ineficiência do nosso Estado e da necessidade de uma reforma administrativa urgente, porque entra governo e sai governo, entra legislatura, sai legislatura, muito se grita sobre a reforma administrativa, mas ninguém faz nada. 2,2 bilhões foram usados na judicialização de pessoas que foram atrás de saúde. Quase 5 bilhões foram usadas em campanhas eleitorais com toda a possibilidade tecnológica que já existe à disposição de qualquer candidato. Não é possível que a gente ache isso normal. Pelo amor de Deus.